Como deve ser a disciplina na igreja? Essa é uma questão de uma série de vídeos que nós estamos gravando sobre a disciplina na igreja. Vamos ver o que a Bíblia diz? Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Desde já eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse aí o seu joinha, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas e assim você estará contribuindo também com o reino de Deus. Talvez você já tenha sabido de alguém que já foi disciplinado na igreja. Por conta disso, essa pessoa talvez tenha se decepcionado, ficado triste, até mesmo se afastado da igreja. Quando analisamos casos assim, percebemos que a disciplina não foi corretamente aplicada. E se a disciplina não for corretamente aplicada, realmente ela pode produzir um mal pior na vida daquela pessoa que está sendo disciplinada. O nosso parâmetro aqui não é a doutrina da igreja, não é o regimento interno, não é as regras que a igreja cria. Nosso foco aqui é a maneira bíblica de como a Bíblia traz e como a Bíblia aborda esse tema, a disciplina na igreja. E o nosso melhor exemplo é o Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante, Jesus vai regulamentar como deve ser a disciplina na igreja. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. Vemos aqui que Jesus normatiza a disciplina em 4 passos ou etapas. São níveis diferentes que devem ser aplicados para que a disciplina tenha um bom resultado. O primeiro passo que Jesus fala aqui é o da repreensão pessoal, individual. Quando ele diz, repreende-o entre ti e ele só. Nesse nível inicial, o ofendido vai até o ofensor com o intuito de restabelecer a comunhão. Através da exortação, do diálogo, busca-se ali o arrependimento e o perdão, sem que tenha que envolver outras pessoas na questão. É importante que nesse momento a pessoa não venha com o intuito de tomar satisfação ou procurar entrar numa discussão sem fim. O objetivo aqui é que haja um espírito de amor, que seja deixado de lado as mágoas, os rancores, e a busca verdadeira seja a reconciliação e o perdão para que haja uma restauração da comunhão entre os dois irmãos. Quando se age dessa maneira, se evita o falatório, o disse-me-disse e as fofocas. É o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Lá em Provérbios também diz que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. E em 1 Coríntios 9:22, diz que Paulo ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Fazia de tudo para ganhar alguns. De alguma forma chegasse a salvar alguma pessoa. Ou seja, a maioria dos problemas da igreja eles seriam resolvidos se as pessoas procurassem o diálogo, a conversa. Buscasse ali o perdão, a reconciliação, sem que entrasse nesse nível de ficar comentando, fofocando, divulgando as falhas uns dos outros. Isso não é bom e isso não é a forma bíblica de se viver entre irmãos. Nesse passo inicial, se evita a exposição pública, porque tudo é resolvido entre 2 pessoas, sem que envolva outras pessoas, sem que os assuntos tenham que ser divulgados. Mas quando esse passo é cumprido, e ainda assim essa pessoa faltosa, ela não se arrepende, ela não muda o comportamento e não muda de atitude. A palavra diz, Jesus ensina que se deve passar para o segundo passo. No segundo passo, envolve-se 1 ou 2 testemunhas. Jesus está aplicando ali o princípio lá de Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, que diz o seguinte, 1 só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Por isso que Jesus diz que se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então veja aqui que o segundo passo é um pouco mais sério, porque já envolve terceiros.
Aqui nessa etapa, o irmão ofendido, juntamente com as duas testemunhas, de preferência que sejam as pessoas bem maduras, capazes de lidar com situações de conflito, pessoas que têm capacidade de restabelecer a paz e a comunhão entre irmãos, deve voltar a conversar com o irmão faltoso para tentar trazê-lo de volta, fazer com que o ofensor venha novamente para o caminho da retidão. O apóstolo Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, em situações mais graves como essa, onde apenas a palavra de um contra o outro não resolveu, foi necessário envolver outras pessoas, o objetivo aqui é resolver esse impasse. Através da persuasão fraternal de mais 2 ou 3 pessoas, objetiva-se aqui convencer o culpado do seu erro e conduzi-lo à confissão e ao arrependimento. É nessa etapa que há uma demonstração de amor, no sentido de que você nem desistiu da pessoa, por já ter falado com ele uma vez e não ter conseguido a reconciliação, deixando ele lá no seu erro, no seu pecado, sem se importar com a vida que ele está vivendo. Mas também é uma prova de amor porque você não leva diretamente ao público, evitando assim uma exposição maior da situação. Nesse ponto aqui deve-se evitar envolver pessoas que têm dificuldade em harmonizar as situações. Pessoas que colocam mais fogo na fogueira devem ser evitadas nessas situações. Por isso que Paulo orienta a colocar as pessoas espirituais. Nesse sentido aqui, são pessoas preparadas, pessoas maduras, pessoas capazes de lidar com situações de conflito. Mas mesmo assim, é claro que nem todos os problemas serão resolvidos nessa etapa. É por isso que Jesus manda dar o terceiro passo. Nesse terceiro passo, ele diz: vai e dize-o à igreja. Ou seja, quando a pessoa não se arrepende, nesse segundo passo, depois de 1 ou 2 testemunhas, a igreja deve ser informada da situação espiritual daquele irmão. É a repreensão pública. É quando Jesus diz: vai e dize à igreja. A igreja aqui é a eclésia, é a assembleia, no sentido de uma comunidade de crentes localmente organizada, ou seja, as pessoas que compõem aquela igreja, que compõem aquela comunidade, aquele grupo de pessoas que se reúnem em um determinado lugar, a Bíblia chama de eclésia, ou seja, igreja, assembleia. Esse é um dos pontos bastante polêmicos, porque exige aqui a publicidade do pecado de alguém, que é algo muito sério, que não deve ser feito de forma banalizada. É uma medida que só deve ser usada quando as 2 anteriores, realizadas com muita dedicação, com muita oração, com muito temor de Deus, falham. E ainda assim o transgressor não demonstra qualquer sinal de arrependimento ou de mudança de vida. Em casos como esse, em que a pessoa continua no pecado, dando mau testemunho, de certa forma está prejudicando e envergonhando a imagem da igreja, da congregação, mas também a imagem de Cristo e do Evangelho. É por isso que, nesse sentido, a congregação tem o direito de saber que determinada pessoa, após ser exortada, continuamente, por diversas vezes, continua intransigente no seu erro e, por causa dessa atitude, está prejudicando o corpo de Cristo como um todo. Nesse ponto aqui, demonstra a seriedade com que a igreja trata o pecado. Que o pecado não é uma brincadeira, não é algo que se deve tratar de qualquer forma, de qualquer maneira. Paulo nos ensina que os líderes devem ser repreendidos em público para servir de exemplo para os demais, para que eles também temam e também não façam o que os outros estão fazendo. Ora, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Em Efésios 5,11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E em Provérbios 27,5: é melhor repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Veja que a repreensão em público não deixa de ser algo que, de certa forma, traz vergonha, traz humilhação e é bastante delicado. Deve ser aplicado em casos muito graves e com muito cuidado, usando sempre muito amor e muito temor do Senhor para que não cause um mal pior no meio da igreja e para aquela pessoa que também está sendo disciplinada dessa forma. A regra é o ensinamento de Jesus. Lá em Lucas 6,31 ele nos ensina: como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também a elas. Ou seja, se esse passo for usado de maneira errada,
Existem possíveis consequências desse tipo de comportamento da igreja, quando a igreja resolve expor as falhas dos irmãos faltosos. Primeiro que pode haver o arrependimento. O irmão pode reconhecer o seu erro, se arrepender e voltar à comunhão da igreja. Mas também pode haver uma rebelião. Pode acontecer que o irmão não se arrependa, se revolte ainda mais com a situação e piore ainda o seu estado espiritual. O objetivo principal aqui não é envergonhar a pessoa. O objetivo principal aqui é servir de exemplo para os demais. A igreja é um corpo e todos são responsáveis, todos têm o seu compromisso, todos têm os seus deveres para com o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas nós sabemos que mesmo com esse cuidado que a igreja tem que ter, através da oração, do ensino da palavra, tentando reconciliar o irmão, tentando levar o irmão ao arrependimento, nem sempre isso acontece. Quando isso não acontece, nós vamos para a palavra e o que Jesus diz aqui, nós devemos tratá-lo como um gentio e publicano. É o quarto passo, a exclusão. A exclusão é uma atitude extrema, muito grave, muito séria. É o último passo da disciplina normatizada por Jesus. Somente em casos gravíssimos de apostasia, de insistência em permanência no pecado, quando a pessoa que já foi exortada, já foi ensinada, muitos já oraram por ele, a igreja já tentou de todas as formas, de todos os meios, de todos os mecanismos, e não houve nenhum sinal de arrependimento ou de mudança. Então a permanência dele na congregação contamina e prejudica a congregação e prejudica também aqueles que estão de fora, por causa do seu mau exemplo. Porque o mau comportamento, o mau exemplo, o mau testemunho contamina o viver santo dos demais crentes. Essa pessoa, ela apostatou da fé, não comunga mais dos ensinos bíblicos, ela depravou-se. Por mais que você pregue a palavra para ela, ela não se convence. Não existe desejo no coração dela de mudança. Então é dessa forma que Jesus disse que essa pessoa deve ser tratada como um pecador qualquer. Então nós temos na Bíblia várias passagens que endossam essa ação extrema da igreja, a da exclusão. E aqui tem que ser entendido que a exclusão não é uma atitude primária da igreja, não, é uma atitude primária do pecador. A igreja tenta trazê-lo de volta, ele é que não quer. Então não é propriamente uma exclusão, é a pessoa não quer mais pertencer àquele grupo. A pessoa decide não concordar mais, não comungar mais com os pensamentos daquele grupo. Outra questão que tem que ser abordada aqui é que a igreja não pode fechar a porta para essa pessoa. Essa pessoa ela é uma pessoa comum, um pecador qualquer que tem o direito de vir na igreja, de assistir os cultos da igreja. Ela só não pode participar como um membro que tem direitos e deveres perante aquela comunidade. Ela será tratada como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, com amor, com respeito, assim como Jesus também tratava os publicanos, os gentios, ou qualquer outro tipo de pecador. Em nenhum momento Jesus foi indiferente ou tratou mal as pessoas, não. Então essa pessoa, mesmo que ela seja excluída da igreja, ela será tratada com todo amor, com todo carinho, como qualquer outra pessoa do mundo. A igreja não pode ter a mesma atitude que os fariseus tinham com relação aos publicanos, às prostitutas, os ladrões, que eles realmente tratavam essas pessoas com indiferença, com desprezo. Isso não, essa não é a atitude da igreja. Mas indo para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a questão da exclusão. Paulo, em 1 Coríntios, manda excluir, separar e não ter comunhão com essas pessoas que vivem de maneira reprovável perante a igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Mas agora está escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Mando-vos, porém, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Então, como vemos aqui, existem várias passagens onde apoia o afastamento, a exclusão e a retirada desse irmão da comunhão da igreja.
E aqui não é deixar de falar com a pessoa, não cumprimentar, não tratar ele com respeito, com humanidade, não é nada disso. É simplesmente que ele não mais faz parte daquele rol, daquele grupo de pessoas que comungam com a mesma doutrina, com o mesmo pensamento e com a mesma palavra. Essa pessoa foi exortada, foi disciplinada para que voltasse à comunhão da igreja e ela continua ainda vivendo da maneira que ela imagina que deve viver, no erro e no pecado. Isso não combina com a forma santa do viver cristão. Agora, o que é que nós não podemos esquecer sobre essa questão, sobre esse quarto passo, que é a exclusão ou a expulsão do irmão de uma congregação? Ela não deve jamais ser aplicada por um indivíduo, ou seja, não é a pessoa do pastor ou do bispo, seja lá o título que a pessoa tenha, que pode expulsar, disciplinar uma pessoa da igreja. Esse é um papel da igreja como um todo. É necessário que seja a igreja para que seja uma atitude não pessoal, traz um caráter impessoal, onde alguém tem algo contra alguém, um pastor não gosta de uma determinada pessoa e expulsa a pessoa da igreja. Isso não é bíblico, isso não deve existir. Outra questão é que a exclusão do irmão não é algo eterno, não é algo irrevogável. Não existe também isso na Bíblia. A qualquer momento o irmão pode ser reintegrado, pode ser aceito, desde que ele realmente aceite novamente a doutrina da igreja, se arrependa dos seus erros e volte novamente à comunhão dos irmãos. A exclusão de uma igreja evangélica não tem o sentido da excomunhão da igreja católica, onde a pessoa excomungada perde a salvação e tudo mais. Não existe isso na Bíblia, irmãos. É apenas uma atitude onde a igreja chega à conclusão de que aquele irmão não participa mais, não comunga mais com os costumes, com a doutrina, com a forma como aquela igreja pensa e age. O irmão também que não concorda, ele há de reconhecer de que ele não pertence mais àquele grupo, porque o pensamento dele, a forma, o proceder dele é totalmente diferente daquele grupo de pessoas que ele estava ali congregando anteriormente. Claro que depois que houver um arrependimento, um acompanhamento de que a pessoa mudou, que a atitude mudou, que o procedimento mudou, essa pessoa pode ser reintegrada normalmente como qualquer outra pessoa que chega na igreja e que precisa passar por um período de observação. É como Jesus falou, trate como um gentio, um publicano, ou seja, trate com amor, tente trazer ele de volta, tente convencê-lo pela palavra, e assim ele voltará a ser um crente, um servo de Deus novamente, como fora outrora. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante, Paulo vai falar que um irmão que havia sido disciplinado deveria ser aceito novamente pela igreja. Alguns estudiosos chegam a afirmar que esse é o mesmo irmão lá do capítulo 5 da primeira carta, onde ele vivia maritalmente com a sua madrasta, mas que o irmão foi disciplinado e se arrependeu e voltou novamente à comunhão. E Paulo aqui está dizendo como é que se deve agir com esse irmão. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Olha que maravilha o que a palavra nos ensina. Que mesmo depois que o irmão foi disciplinado, mas que ele volta, você deve aceitá-lo de volta, perdoá-lo e tratá-lo com muito amor, para que aquele irmão não fique sofrendo em tristeza, abandonado, se sentindo excluído, menosprezado, inferiorizado. Não, a igreja tem que agir com amor, tem que agir da maneira bíblica, da maneira correta, para que a disciplina funcione bem, que seja nos moldes que Jesus falou, nos moldes que estão escritos na palavra do Senhor. Então, a disciplina, quando ela é bem aplicada, e até mesmo a exclusão, ela tem o objetivo de trazer esse irmão de volta. E a igreja não pode tratar com indiferença essas pessoas como pessoas de segunda categoria. Não, são como qualquer um de nós, pessoas que pecam e que precisam de perdão e de arrependimento. Quando isso acontece, a pessoa é aceita novamente no seio da igreja. A prática da disciplina na igreja nos ensina algo muito importante. É que cada discípulo é responsável pelo seu irmão. Que toda a igreja é responsável por cada um dos seus membros e que cada membro individualmente responde perante a igreja como um todo. Se você tiver essa ideia, se você analisar os versículos bíblicos, se você colocar isso em prática biblicamente, a disciplina não vai ser motivo de escândalo, não vai ser motivo de tristeza, não vai ser motivo de abandono das pessoas da fé, de desvio, não. Vai ser motivo de reestruturação, vai ser motivo de renovação, vai ser motivo de reconciliação, aonde o amor cristão é praticado e aonde o perdão é executado, e aí sim a igreja vive em comunhão, conforme Paulo diz que somos membros uns dos outros e cada membro desse corpo tem a sua importância e tem o seu valor. Nós temos outros temas para falar sobre a disciplina, vamos colocar no outro vídeo para que esse não fique muito longo.
Pedimos a você mais uma vez que se inscreva no canal, deixe aí o seu like, faça aí os seus comentários, diga o que você acha sobre o assunto, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando novos vídeos forem gravados. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.